eu trabalhava de tarde e na escola eu já vendia algumas coisas. Eu vendia bijuteria, algumas coisas eu vendia lá para querer ganhar dinheiro. O pessoal até me apelidava de mambeiro também lá na escola também. Ah, Na época também que eu vendia sacola, o pessoal me chamava de sacoleiro. Aí eu até comentava com o James também, sacoleiro, sacoleiro, e eu vendia sacola lá na cabanagem. quantas lojas vocês têm hoje, James? Hoje a gente tem 6 lojas físicas, né? Tem um centro de distribuição e uma fábrica de embalagem de pizza. E aí, galera, hoje é um dia muito especial. Estou com esses dois irmãos que eu amo, minha família, tanto James quanto Jairo, são de Belém. Conheço desde criança, vi ambos correndo na rua de cueca, mentira. Cara, mas eram bem novos ainda. Hoje são dois grandes empresários em Belém, no Brasil, na verdade. E esse nosso trabalho aqui, quero agradecer também ao meu amigo Paulo Neves, que tem apoiado esse trabalho aqui. Como é um trabalho voluntário, algumas pessoas estão contribuindo para poder esse negócio fica vivo. E um amigo meu chamado Paulo Neves, que é dono de uma empresa gigante, a Masterpool, que é a maior empresa hoje de construção de piscina em Miami, está dando um apoio muito bacana, tá bom, gente? Então sejam bem-vindos, meus amigos e irmãos, Jairo e James. Qual é o mais velho de vocês dois? Sou eu. Já É, Jairo. Vocês são quantos irmãos? Me conta aí, quantos irmãos? James, você responde essa primeira parte. Quantos irmãos vocês são? Onde vocês nasceram? Teu pai e tua mãe vieram da onde? Como foi essa parte da infância de vocês? Mas eu não poderia começar essa história sem falar do nosso pai, né? Ele teve 16 filhos, né? E teve 4 mulheres, né? A gente é da segunda mulher dele. Da mamãe somos 4. Aí o Júnior, que é o mais velho, o Jânio, Jairo e eu sou o caçula. O papai veio de Capanema, o vovô era agricultor. E como eles passavam necessidade lá em Capanema, o papai veio embora para Belém, meio que fugiu para tentar a vida em Belém. E assim, ele foi o pioneiro que trouxe toda a família para Belém. Ele começou vendendo pente de osso, né, lá no Ver Peso. Depois dessa barraca, ele foi ganhando nome. Na época, ele vendia sabão e fazia barrinha assim no jornal, sabe? E sobrava o saco. E ele vendia a barrinha do sabão e vendia o saco também. E o pessoal começaram a procurar querer mais saco para ele do que o próprio sabão. Aí, pô, ele começou a pesquisar saco para vender lá na barraca do Ver Peso e foi ficando famoso lá no Ver Peso, né? Montou um armarinho, aí depois do armarinho ele foi crescendo, aí já montou um supermercado, depois foi montando Caramba! o supermercado, foi multiplicando, né? O papai sempre foi assim, de trabalho mesmo, de trabalho, sem frescura de trabalho. Aí foi que ele conheceu a mamãe, na época a mãe trabalhava como secretária dele. O pai sempre foi uma inspiração para a gente em questão de trabalho. Ele era um cara que trabalhava muito, tinha muito trabalho, ele crescia, chegava em determinado momento que ele crescia tanto, acontecia roubo, acontecia várias coisas que ele não conseguia estruturar, que ele acabava perdendo de novo. E O não papai conseguia chegou a quebrar uma. construir, e não conseguia construir uma base, um sistema para manter o negócio rodando e Exatamente, crescendo. ele até que construía, mas não tinha assim bem estruturado, assim, não procurava consultoria, essas coisas assim, né? Sempre foi muito trabalho, muito Assim, trabalho na raça. ele sempre teve uma personalidade muito forte. Sim, Muito forte mesmo. Ser aquilo é aquilo mesmo. isso. Apesar de, tipo assim, se estiver errado, aí às vezes tinha que respeitar o lado dele, que era a decisão dele. Mas assim, a gente sempre aprende com os acertos e com os erros, né? Claro. Isso, exatamente. Nesse de quebrar e construir de novo, chegou uma época que chegou a ter 8 supermercados, 11 supermercados, se não me engano, Sério? Como era o nome do vários lugares. supermercado? Supermercado Holanda, na época. Tinha no Eu ouvi trocamento, falar. Eu ouvi tinha no falar. trocamento, tinha na Marambaia, tinha na Feira da Cabanagem, lá no Gomar, tinha em vários lugares, vários pontos. Naquela época era bem grande, né? Aí teve uma época que ele foi quebrando, ele sempre era assim, ele quebrava, depois voltava a construir de novo com trabalho de novo, né? Eu lembro certinho na época do mercado de trocamento. Eu tinha 8 anos. Eu fui pedir um dinheiro para o pai. Eu falei, pai, me arranje 500 cruzados, né? Aí ele falou, já, para que tu quer? Para que tu tá me pedindo dinheiro? Por que tu não vai trabalhar no supermercado? Vai fazer alguma coisa, rapaz. Eu trabalhar, por que tu não vai trabalhar? E esse ponto para mim foi o que virou a minha chave, né? Eu fiquei pensando, pô, é verdade, por que eu não vou trabalhar aí mesmo?
Aí foi que, a partir dos 18 anos, eu comecei a embalar lá no supermercado. Não tem as flanelinhas de hoje, né, que reparam os carros. Antigamente não tinha embalador profissional. Era os flanelinhas que embalavam e pedia gorjeta. Aí eu embalava, pedia gorjeta, ganhava dinheiro. Fiquei, porra, é bacana ganhar dinheiro. E comecei a ganhar dinheiro, assim, né? Comecei a trabalhar, a me imergir nesse mundo do trabalho. E nesse mundo lá, eu preferia trabalhar do que estudar, do que brincar. Para mim era uma aventura isso. Tu era Hã? tímido, não? Tu era tímido? Sim, sim. E Era e mesmo tímido. assim lá tu te sentia à vontade? Sim, me sentia à vontade, ficava na recepção lá, ficava embalando e tal. Foi ganhando dinheiro, foi crescendo. Aí nessa época foi que aconteceu de o papai fechar. Aí ele resolveu vender tudo, passou uma parte para a mamãe e deixou essa parte e foi montar um outro negócio, lá na Feira da 25. E nesse meio tempo lá ele montou lá um bar, num restaurante lá, né? Nessa época lá nesse restaurante. E lá ele foi embutindo descartável. Eu tinha uns 12 anos. Aí eu falei, mãe, eu vou abrir vou revender descartável lá na feira. Aí ela, tu que sabe, ela não botou muito crédito. Aí eu fui lá na feira da cabanagem, eu me lembro primeiro sondar, vi que não tinha ninguém vendendo sacola lá na época e resolvi encarar. Aí eu comprei uma sacola lá com a mãe que a mãe vendia e fui lá na cabanagem vender. Tinha uma barracazinha que eu tinha arranjado, deixava lá o material e saía oferecendo de comércio em comércio. Olha, eu tô vendendo sacola e tal. Mesmo tímido, mesmo com vergonha, eu ia oferecer. Aí o que aconteceu? Eu pegava o dinheiro, recebia e dava para a mamãe para pagar a mercadoria. Foi mais ou menos assim, um mês, mais ou menos, 2 meses trabalhando. O dinheiro que eu estava dando para ela, a mercadoria já era minha. Eu tinha um certo lucro lá, que era a minha mercadoria. Só tem que nessa época, como eu era novo, tinha uns 13 anos, né? Eu não ligava muito financeiro. Só sabia de que só queria saber trabalhar. Aí às vezes eu pegava o dinheiro e ia no via o videogame, encostava lá comigo, bora jogar videogame aqui, jogar, gastava todo dia da renda às vezes. Só que eu gostava de trabalhar, mas eu gastava dinheiro também, assim, com besteira, às vezes. Né? Não tinha aquele hábito de guardar, não tinha aquela instrução. Aí nessa época eu fechei lá esse meu negócio. Fechei na época que a mãe não deixou eu trabalhar de manhã ou estudar à tarde. Ela falou, não, tu vai estudar de manhã e à tarde à tarde tu trabalha. Aí como na feira eu funcionava de manhã, acabei fechando lá. E nessa época que o papai montou lá o restaurante, ele já foi introduzindo descartável, voltando, comprando descartável de novo. Aí ele foi crescendo de novo lá, comprando a mercadoria daqui de Belém mesmo e revendendo. E foi uma hora que ele me ligou. Eu já tinha uns 14, 15 anos. Ele me ligou e falou, não quer me ajudar aqui a tomar conta do estoque e tal? Eu falei, posso ir, pai. E ficava lá cuidando do estoque. E esse descartável foi crescendo. Tô ouvindo porque depois eu quero perguntar pro Jamie onde ele estava nessa altura. Você estava dormindo? Você estava Não, jogando bola calma, na rua? calma, Porque ele tá calma que ele nessa vai, ele altura, o vai, que que ele estava fazendo? ele vai ser encaixado, ele vai ser encaixado. Aí o que aconteceu nessa época, devido ao trabalho que eu estava fazendo lá com o papai, o esforço, né, que eu estava fazendo, ele viu que era responsável, que eu dedicava, era feira lá, tinha que chegar cedo lá. Dia de sábado, a gente abria às 5 horas da manhã, tinha que estar lá antes das 5 para Caraca, gente. abrir junto com os feirantes, né, para atender lá o pessoal do feirante, e chegava lá cedo, tudinho e tal, tudinho. Aí o que aconteceu? Ele resolveu abrir uma filial. Eu falei, bora, pai. Eu vou montar uma loja lá e tu vai tomar conta. Aí eu tinha na época uns 16 anos, aproximadamente. Aí foi que ele abriu a loja lá do Augusto Montenegro, lá onde a gente se conheceu, lá onde tu Onde a gente conheceu. conhecia. Entendi. É, lá no Augusto Montenegro. E lá que o James na época eu tinha, acho que ele tinha uns 10 anos. Levou o James para trabalhar contigo, então. Foi, lá na filial. Eu conferia a Lá, moeda. Eu lá nessa ficava filial. lá para conferir a moeda. Tinha muita moeda nessa época, né? Aham. Tinha uma mesa lá no escritório do Jairo. Aí sacão de moeda e eu tinha uma tigela de Primor, de margarina. Aí eu conferia a moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Aí lá, como a gente vende, até hoje a gente vende marmitex de alumínio, sacola, aí eu conferia com 10 unidades, sacola. Naquela época, eu não sei se já era blocado com 50, aí conferia sacola. Eu ajudava ele lá, estudava de manhã e trabalhava de tarde. Estudava de manhã e trabalhava de tarde. Só que nessa época aí, né, eu já sabia que o papai é empresário. Já sabia que ele tinha grandes negócios, né, tinha supermercado. E o Jairo também, o Jairo toma conta de uma loja grandona aqui. Na minha época, eu pequeno, falei, eu quero ser que nem ele, quero ser que nem o Jairo, que nem o papai. Aí, o que eu ia aproveitava
eu trabalhava de tarde e na escola eu já vendia algumas coisas. Eu vendia bijuteria, algumas coisas eu vendia lá para querer ganhar dinheiro. Isso já Sensacional. na oitava série, no primeiro ano. O pessoal até me apelidava de mambeiro também lá na escola também. Ah, Na época também que eu vendia sacola, o pessoal me chamava de sacoleiro. Aí eu até comentava com o James também, sacoleiro, sacoleiro, e eu vendia sacola lá na cabanagem. É, eu me lembro. coisa que eu percebi, coincidentemente eu voltei a ler de novo o Pai Rico, Pai Pobre. Pô, E eu não sei se vocês lembram do início desse livro, que Lembro perfeitamente. é muito doido esse livro, né? Que o Robert e o Mike foram procurar o pai rico para ensinar. Aí ele colocou os moleques para trabalhar ganhando 10 centavos a hora, Foi. lembra? Era 3 horas no sábado, 30 centavos. Porra, eles ficaram mordidos. Aí o Ficava com Robert raiva, tá me se, enrolando. revol- se revoltou, foi lá na casa dele, chamou de mentiroso e tal. E aí ele mostrou exatamente isso que teu pai fez contigo, Jair. Na verdade, cara, as pessoas elas não prosperam porque ou elas têm medo ou por ambição. Por isso que elas não prosperam. Impressionante isso, né? Ele explica lá por quê. Porque o medo faz tu querer te agarrar. Eles foram lá pedir aumento. E ele, além de não dar aumento, ainda tirou os 10 centavos. Quando ele Verdade. tirou os 10 centavos, os moleques ficaram mordidos. O que é que eles fizeram? Começaram a empreender. Ele Sim. empurrou do precipício. Foi o que teu pai te fez. Tipo, não, eu não vou te dar 500 reais. Se ele tivesse te Nesse dado esses cruzado, 500 nesse reais, cruzado, né? 500 cruzados, sei lá, talvez tu não fosse o empreendedor que é hoje, não Com tinha certeza. inspirado o teu irmão. Porque a Sim. gente pensa que não, mas as pessoas estão observando. Viu o que ele falou? Eu ficava observando o papai e o Jairo. rapidinho, só uma dúvida. Você falou, Jupera, que a pessoa não prospera por medo, por ambição. Ambição. Por medo, eu entendi. Por ambição, por quê mesmo? Elas querem muito as coisas, elas querem as coisas de qualquer jeito, elas aceitam qualquer coisa. Elas não Uhum. controlam. Na Não, verdade, ele diz que você tem que controlar. Por exemplo, eu quero um carro, então para te ganhar esse carro, tu vai ter que ser empregado do Jairo e te sujeitar a ganhar tantos mil que a parcela dá para te pagar a parcela. E tu vai e faz isso. Se tu entendi. controlar isso, se tu não te dominar pelo dinheiro, tu consegue prosperar, porque tu tem paciência. Ah, tipo, é um imediatista, né? Ele diz que nós precisamos evitar as atitudes de curto prazo para um problema que é de longo prazo. Não vai Sim, resolver. verdade, verdade. Aí, como eu estava tomando conta da loja, na época tinha 16 anos e tinha uns 20 funcionários, mais ou menos, 25 funcionários. E eu me investia, assim, todo igual um senhor, assim, de social, para o pessoal me respeitar, né? Eu era gordão. Como eu estava lá no Augusto Montenegro, ele para cá, eu falava com ele, assim, uma vez a cada 2 dias, que era a época que eu prestava conta com ele. O que aconteceu, devido à minha falta de instrução, acabou fechando a loja lá do Augusto Montenegro. Mas Acabou. instrução de quê, Jairo? Falta de instrução em quê? Não, No, tipo no assim, de tradicional? administração, na verdade. Ah, Teve, entendi. eu deixei, tipo assim, uma despesa mais alta, tal, do que a venda, tal. São coisas básicas de finanças. Coisas básicas, que não adianta o cara pode trabalhar como for, se o cara não souber o básico da finança, ele acaba que fechando, né? Aí eu resolvi pegar tudo e montar um outro local lá para Ananindeua. E lá, como era um pouquinho longe da feira, a gente atendia no atacado, eu comecei a embutir mercadoria de supermercado. Ficou tipo um mini mercado lá. Nessa época que eu mudei para lá, como o James trabalhava comigo, eu falei, James, melhor que trabalhar com o papai, cara. Aí foi na época que o James começou a trabalhar com o papai direto. Agora, Isso. deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês dois. Vocês falaram uma coisa sobre gostar de trabalhar. O James falou também, tal, que gosta de trabalhar, tu. A pergunta que eu faço é: por que vocês queriam trabalhar? Por quê? Só para trabalhar, porque vocês gostam de trabalhar? O que é que vocês Não, pensavam? eu, quando era moleque, desde pequeno, eu me inspirava muito na história do papai. Como o papai tinha várias lojas, eu sempre ficava aquilo naquele, tipo, um dia eu vou ter várias lojas igual o papai. Ficava pensando assim, né? Eu quero ter várias lojas, quero ser empresário igual o papai. Quê? Mas para que tu Hã? queria ter? Mas para quê? Não, era o meu sonho. Só, Ah, tá. só isso que eu queria ter, entendeu? Construir. Tu E queria tanto que, construir. isso, era isso mesmo, eu queria construir. Ter esse, ter isso, desde moleque eu tinha isso. Aí aquilo foi alimentando, foi crescendo, era o que me impulsionava. E tu, James? Por que tu queria trabalhar? Olha, primeiro, quando a gente vai crescendo, a gente tem dentro de casa nossa referência aos pais, né? E quando eu fui crescendo, a minha primeira referência foi o Jairo. E depois foi o papai. E, pô, o Jairo saiu de casa.
né? O Jairo saiu de casa na época, eu acho que me lembro, uns 15 anos, eu chorei pra caramba, que eu era muito agarrado com ele. E quando ele saiu de casa, eu falei, pô, eu quero ser independente também. É que nem como o Flávio Augusto fala, né? Quando a gente nasce, a gente é coadjuvante dos pais. Depois a gente tem que ser independente, né? Como o papai teve 16 filhos, e também eu queria ser notado, que eu era o caçula, talvez eu não era muito notado. Não, tu era o caçula da mamãe, não do papai, Isso, né? da mamãe. Pois é, mas eu não era notado. Eu queria ser notado. Eu queria que as pessoas me vissem e vissem assim, olha, não, pô, o James tá crescendo, tal, o James é alguma coisa, né? Eu queria ser alguma coisa, para falar a verdade. Legal, cara, legal. Isso te motivava, James? Me motivava. Até porque a minha infância, até os meus 12 anos, eu não era muito próximo do papai. Então eu tinha essa carência. Agora, uma coisa que o Jário falou, não sei se tu concorda com ele, tu pensava também, a questão da família. Teu pai ele teve 2 ou 3 mulheres, alguma coisa assim, Ah, 4 esposas. Mas vocês dois pensam diferente em relação à família. Eu vou ficar com a minha esposa até eu morrer, é isso? É diferente. porque isso aí, para mim, foi uma dor. Tipo assim, quando a gente vai crescendo, ou a gente, como tá até no Tony Robbins, né? A gente se aproxima do prazer e se afasta da dor. E cada um, quando cresce, tem uma percepção. Então, isso para mim é uma dor, porque eu não quero causar essa dor pro meu filho, porque na Hum, infância eu senti essa dor, né? E até outras pessoas podem sentir como se fosse um prazer, alguma coisa, ou então uma revolta, mas não, eu tenho um senso de gratidão muito forte, porque senão eu não seria essa pessoa que sou hoje se não tivesse passado por esse processo, na é verdade? claro, claro, claro. Na verdade, Bela, uma das coisas aqui fazendo uma análise também, né? Só voltando, quando eu estava lá na loja, eu tinha um questionamento. Depois foi mudando, assim, né? Falei, poxa, eu só estou aqui mesmo por causa do papai. E se eu montar um outro negócio para mim, um negócio diferente e tal? Eu queria, tipo assim, me desafiar. Eu queria montar alguma outra coisa que não fosse relacionada ao que o papai tinha. Porque eu queria, tipo assim, me desafiar. Não, pô, será que eu sou capaz realmente de montar um outro negócio, de ficar independente? Alguma coisa assim? Aí foi na época até que eu te conheci também, né? Na época da Terra Chanone, que quando eu te conheci, quando tu foi apresentar lá o André, né? Tu e o André foi apresentar lá o plano da Terra, da época. Eu fui lá na tua casa, pô, eu vi tu falando sobre sonhos, sobre várias coisas, aquilo foi me encantando. Caramba, olha como esse cara fala, velho. Caramba, olha só, olha, cara. Sério? Legal. Na época eu tinha 16 anos. Falei, olha como esse cara fala, olha como ele, a casa dele, pô, olha a família dele, pô, bacana, cara. Eu quero, pô, bacana, eu quero ser igual esse camarada também, cara. Esse cara me inspirou. Olha, cara, Foi que até que tu legal. falou já, não. Aí tu foi indicando, eu me lembro que tu indicava livro pra caramba. Eu me lembro muito bem tu falando aqui que tu assistia um grupo de empresários e tu tava no buraco e o empresário falou, olha, tu quer sair do buraco? Então lê para te subir em cima do livro para te sair do buraco. E tu começou a ler, aquilo foi me inspirando, porra, então o cara começou a ler, então eu vou começar a ler também. Vou ler igual ele. Aí foi que tu foi indicando o livro. Me lembro certinho que tu mandou um e-mail lá da lista dos livros que tu leu. Aí tava lá Pensa e Riqueza, Poder Sem Limite, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, Pai Rico, Pai Pobre, A Mágica de Pensar Grande. Inclusive tem um monte aqui. E comecei a Que ler, mano. legal. É. E comecei a ler e comecei a ver que eu estava enxergando assim, né? Quando eu comecei a ler, comecei a ampliar mais minha visão. Aí foi aí que eu tive coragem de sair do lugar, de fechar realmente, não, vou fechar aqui não deu, bora logo para outro. E a leitura, na verdade, me ajudou muito. Na verdade, a leitura começou a ampliar minha visão, porque às vezes a gente acaba ficando fraco da mente, acaba que qualquer coisinha o cara quer desistir, qualquer coisinha o cara fica com medo. Agora, quando o cara lê, ele vê que ele consegue chegar mais longe, igual como outras pessoas chegaram. Porque se uma pessoa chegou, eu também posso chegar, né? O que é que é diferente de uma pessoa, do cara que conseguiu de mim? Nenhuma. É atitude e ação, né? Aí foi aí quando eu tava montando nosso mercado. Na verdade, já tinha esse mercado, já se pagava, já sobrava um lucro. E lá eu fiquei uns 5 anos, mais ou menos. Só que eu sentia lá no supermercado que eu não crescia muito. Eu falei, pô, vou vender esse supermercado também. Eu quero montar outro negócio para mim. Montar outro negócio. Aí foi aí que eu peguei só o supermercado e dividi o supermercado do descartável. Eu ainda tinha distribuidor. Aí eu vendi só o supermercado. Tinha um fornecedor lá meu, eu ofereci para ele e comprou. Comprou, aí o dinheiro que ele me pagou, paguei todo mundo.
e deu para ficar bacana. E foi aí que eu montei, tá, fiquei só com a distribuidora descartável. Aí depois eu quis montar um negócio que não demandasse muito capital e que eu conseguisse crescer. Foi que pesquisando, foi que eu achei a lavagem a seco. Depois de um tempo, né? Depois disso já é bem adiantada a história. Foi aí que eu aprendi contigo também que o negócio não é um negócio que dá dinheiro, né? A pessoa que faz o negócio dá dinheiro. Na verdade, como ela administra o negócio. Eu falei, pô, então se eu montar esse negócio de lavagem aqui, vou para cima. E foi que eu montei a lavagem, só que aí que a ficha caiu. Eu falo que é 3 épocas da minha vida que eu falo. Uma época que eu sempre me achei um bom vendedor. Não, eu sou vendedor, sei vender, tal, não sei o quê. Porque o cliente vem até mim e eu consigo abordar ele, consigo atender ele da melhor maneira. Aí, quando eu abri a lavagem a seco, foi que eu senti o impacto. Que eu não tinha ponto físico, era um ponto assim virtual, né? Que as pessoas tinham que ligar tudinho. E eu comecei a ficar pensando, caramba, e agora como é que eu arranjo cliente? Aí comecei a fazer anúncios em algum lugar ali, aqui. Comecei a estudar muito sobre marketing. E o que aconteceu? Aí a empresa começou a crescer. Começou a ter cliente, começou a se desenvolver. Esse ramo de lavagem seco, tinha empresa que tinha 10 anos, 5 anos, 15 anos aqui. E eu consegui ficar entre as três, entre elas, assim, né? Sendo novo no mercado, através do marketing que foi fazendo. Aí que foi que eu falei, pô, eu quero esse know-how que eu fui aprendendo aqui na lavagem seco, eu acho que ele se aplica em outro negócio. Aí eu resolvi montar, né, uma pequena agência de marketing digital. Na época que eu fui trabalhar com o papai, acho que eu fui para lá com uns 12, 13 anos para lá. Caramba, novo. Eu já sabia a parte técnica de produto descartável, todo o portfólio, que eu aprendi tudo lá com o Jairo. Mas o que eu fui aprendendo com ele, né, mais foi muito sobre valores também. Porque tinha uma coisa que sempre ele falava para mim, olha, para te crescer, é tudo com AD. AD, credibilidade, honestidade, Res- simplicidade, ele fala, Responsabilidade. responsabilidade. Aí sempre ele falava isso. Aí o que marcou muito foi a credibilidade. Quem trabalha com comércio, eu acho que qualquer negócio, se o cara não tiver credibilidade, ele não chega a lugar nenhum. Exemplo dele, que ele quebrou 3 vezes, mas ele se levantou. Por quê? Não pela empresa, pelo nome dele, que era forte. Arthur Holanda. Aí uma outra coisa que, no começo da nossa conversa, a gente falando sobre dor e prazer que eu tinha falado, foi uma dor muito forte para mim quando a mamãe fechou, que eu era criança, quando o Jairo saiu de lá da Augusto Montenegro, e quando eu soube da história que o papai fechou, eu falei, epa, comigo isso não pode acontecer, né? Eu vou fazer de tudo para me ver para o que que eu não vou errar, o que que eu tenho que acertar para não para fugir dessa dor e se aproximar do prazer, né? Aí nisso, quando ele foi trabalhando, eu fui tanto pegando os pontos fortes dele, como aprendendo com os erros também. Aí aprendi muito sobre vender no balcão. Aí eu ficava na embalagem também, que não mudou quando eu estava lá com o Jairo. Depois eu fui conferir mercadoria. Aí depois eu aprendi a dar entrada de nota fiscal, né? Usando, James. Acho que foi uns 2 anos, já estava com uns 15 anos, eu acho. Aí eu aprendi todo o processo lá, todos os processos. E teve uma época que teve um furo na empresa grande lá, o papai, tipo assim, deu desgosto nele. Falou, não, eu vou passar a empresa. Aí eu, papai, me dá uma oportunidade aí, deixa eu abrir o CNPJ no meu nome, a gente vai trabalhando, eu vou pagando. Devia uns 200, 300 mil reais nessa época. Ó, Porque estava acontecendo na época de furo, né? O roubo, era várias coisas É. que não estava entrando dinheiro para pagar os boletos. Haja de trabalhar e só pagar boleto, ninguém trabalha só para pagar boleto, né? Trabalha para ter o resultado. Aí a gente foi descobrindo os furtos, os furos na empresa, colocando mais câmera, foi descobrindo até que o furo maior a gente conseguiu tirar. Eu consegui ficar tudo no azul. Eu quitei, estava em dia, né? Um dos momentos mais difíceis que eu passei que foi quando o papai morreu, que eu tinha 25 anos. Nessa época, quando eu abri a empresa, eu tinha uns 18 anos na época. comprou a empresa. Isso, eu tinha uns 18 anos quando eu abri a empresa. Aí, assim como o Jairo estava lendo muito na época, que foi aí que você me inspirou também, tu, Jairo, me inspirou. Pô, o Jairo na Rinodê, eu queria me emancipar na época, para me querer. O meu sonho era ser Jade. Do Noni, do Noni.
do Na época do Noni. Noni. Não, queria ser coral. Aí eu entrevistar e não colocava ninguém. Eu não ganhava um dinheiro colocando, mas eu ganhei vendendo suco. Eu vendia muito suco, né? Na época do suco, Beto Riccianoni. 152 no Tracêutico. Rapaz, eu vendia bastante suco. Aí nessa época aí eu Ele aprendi vendia o suco até pro diretor da escola. Foi. Peguei um cano do diretor, o diretor não me pagou, morreu, não me Olha o pagou. bandido. Aí tá, aí nessa época aí que eu fui aprendendo, eu aprendi com vocês na leitura, aprendi primeiro livro Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, Pense em Mente Riqueza, milionária. Mágica de Pensar Grande, um dos livros que me marcou foi a Mente Milionária. Na época, quando eu morava lá com a mamãe, tinha um pote, não sei se você lembra do livro, o T. Harv Eker pediu para fazer 3 potes. Um pote da independência, um do teu futuro, um da tua família. Você lembra dessa época? Você lembra dessa parte? Lembro. Só não lembro os Aí nomes, mas sei quem fazia eu isso. guardava lá o dinheiro certinho, isso aí me marcou bastante. E nesse processo aí, Jupiara, tirando da leitura, eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Eu já tinha uma noção de guardar dinheiro, de sempre estar no positivo, entendeu? E isso me ajudou muito no Pai Rico, Pai Pobre. Sempre ter o ativo, ativo e passivo. Né? O que é ter o ativo aqui, entra, passivo é tudo que tu sai e não retorna. E nessa época eu já tive essa mentalidade. Pô, quando eu me mudei para casa da minha sogra, quando eu comecei morando com ela, eu sempre tive essa mentalidade. Não, quando eu tiver 10 mil reais guardado, eu vou montar um negócio para mim na época, empregado. E eu percebi que todo esse meu passado foi tudo uma escola, uma aprendizagem. Tá. E, e graças a Deus, aí a gente chegou do tamanho que a gente está, né? Aí, voltando à história da comercial dos plásticos. Depois de lá da matriz, aí eu consegui comprar o prédio. Aí, depois de lá do prédio, eu consegui comprar um terreno lá no Guamar, construir lá o centro de distribuição, a gente construiu. Só que eu sempre tinha uma barreira de montar uma filial na época. Falei, como é que eu vou montar uma filial se eu não vou estar lá? Aí, em 2019, chamei uma consultoria, né, para fazer um planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, a gente começou a montar uma liderança. Aí o Jairo, ele veio trabalhar na parte do digital. A gente sempre teve um atacado forte, um comercial forte. E como a gente distribuía, a gente montou o CD, a gente começou a distribuir, o nosso atacado cresceu muito. Só que eu sempre era doido. Não, eu quero faturar. Não, eu vou faturar, faturar, faturar. Daí que veio o estalo, quando eu chamei a consultoria. Pô, não, faturamento é ego, né? Mas o que importa é na última linha. E eu fui ter Quanto noção sobra? o quanto sobe, fui ter noção de modelo de margem, modelo de negócio. Como o Flávio Augusto fala, que o modelo de negócio é o rei. O que manda é o modelo de negócio. Ele fala assim que pode ser o cara mais pica, como ele fala assim, o cara mais foda, mas se o modelo de negócio for escroto, ele pode até ganhar, mas ele vai trabalhar muito aquela análise esforço e resultado. O quanto tu vai te esforçar para te ter o resultado. E daí a gente dividiu em 4 lideranças. A parte financeira, que é a minha esposa, a Dejane, a parte do atacado, que na época o Jairo fazia parte só do digital, que quem tomava conta era o PC, o Paulo César, e a parte do varejo, Que era tu. que era eu também. Nessa Aí, parte, só para fazer um parênteses, mano, só para pode encaixar falar. a história junto aí. Nessa parte que eu tava com a Lava C, que tava crescendo, aí eu comentava com o James, falei, James, tu tá perdendo dinheiro que tu não tá investindo no marketing. Aí até comentava, pô, já, então faz um negócio para mim e tal. Eu falei, beleza, eu vou fazer aqui. Aí eu fazia, o que acontecia, gerava a venda lá para ele, só tem que não tinha como mensurar quantos clientes veio da internet, quantos não veio. Aí foi nessa época que ele chamou a consultoria, ele falou, pô, eu montei aqui a consultoria tal, um time aqui de conselheiro tal, tu quer participar aqui, como tu tinha experiência tal. Eu falei, pô, beleza, eu fiquei até lisonjeado que ele ter me convidado, pô, bacana, me chama, então eu vou lá assim, com orgulho. E lá na reunião, ele falava, eu não trabalhava com o James ainda. Mas sempre a gente teve muito contato, eu e o James. Tipo assim, sempre foi de um canto para o outro, mas sempre a gente foi muito interligado de conversar todo final de semana, tal, bater papo. Aí lá na consultoria,
com os ensinamentos do bordado que a gente foi aprendendo, que é um cara que construiu muito know-how também. Aí ele até comentou, pô, então já que o Jair está falando que pode montar e pode crescer esse lado, bora montar aí um canal de venda só da internet. Não tem um canal da loja, tem um canal do atacado, bora agora montar um canal só da internet. Aí foi que o Jamie falou, já, olha, quer montar esse canal, monta aí que eu vou te dar um percentual, tal, a gente joga um negócio lá, a gente fez um negócio, beleza, vamos montar. Aí como eu tinha minha empresa, aí eu montei paralelo, esse outro canal. A gente começou com um vendedor, no final, em 2019. Aí quando foi no outro ano, esse canal bombou, foi crescendo. Hoje esse canal, ele vende igual como se fosse uma loja. Aí o Jamie foi puxando o projeto, não quer ficar aqui mais full time? A gente faz um negócio bacana e tal. Aí ele foi ajustando, pô, beleza, pode ser. Aí foi até que no outro ano ele falou, já, tu não quer assumir as outra parte do negócio aí, a gente ajusta aí o percentual e tal. Aí eu falei, pode ser. Aí eu fiz um balanço, a gente foi para cima. Aí hoje eu estou na parte comercial, lá da dos plásticos. Quantas lojas vocês têm hoje, James? Hoje a gente tem 6 lojas físicas, né? Tem um centro de distribuição e uma fábrica de embalagem de pizza. Uau! E mais o canal da venda na internet. Mais um canal digital. Só fazendo parênteses aí, só quando o papai ele fechava os domingos, tinha feriado, eu aproveitava o domingo que ele não abria, e como, lógico, uma Não, loja. não, o feriado que ele não podia abrir de jeito Isso. nenhum. O feriado que ele não poderia abrir de jeito Por nenhum, lei não poderia abrir. por lei. Aí o que que eu fazia? Lá a gente tinha um carro de mão assim, sabe aqueles carros freteiros assim, sabe? Tipo de mudança, assim, aqueles carros de mão. Aí eu comprava, tipo assim, eu pegava uma mercadoria consignado dele e aproveitava o ponto. Eu ia lá para frente, eu e a Dejane, minha esposa, e aí sentava de pau. Tipo assim, nada mais, nada menos, a gente lucrava o que a gente trabalhava na época. Aí foi nessa época aí que eu cheguei a conversar com meu pai, que não estava tendo problema. Eu falei, não, pai, eu vou sair, quero montar um negócio para mim e tal. Eu falei, não, rapaz, fica aí, tu vai ficar aí, tu vai desistir, tu é desistente. Eu falei, não, pai, eu queria montar um negócio para mim, assim. Aí que surgiu essa oportunidade, foi que aí a minha esposa, a gente abriu a empresa, né? E daí que ela foi para o financeiro, ajudou bastante, até hoje é o financeiro da empresa. E acredito que, como a união faz a força, um complementa o outro, né? Geralmente, o que o marido, o homem sabe muito, é aquilo que ele não enxerga, que é a mulher, que é a esposa. Aí, complementando a história lá, é outro jogo agora que eu percebi. Primeiro jogo é o dono da empresa, logo ele o faz tudo. É o autônomo, Centralizador, né? como diz no Pai Rico, Pai Pobre, né? Tu é autônomo, tu faz tudo. Tu é o cara que lança nota, tu é o cara que confere, tu é o cara que vende. Aí no começo, eu era tudo isso daí. Para mim era o camisa 10 da empresa, eu era o melhor. Não, eu sou o 10, eu sou o melhor. Eu cruzo e faço gol de cabeça. Mas Não daí que a é. gente vai aprendendo que não é isso. Não Não é é, isso. não é isso, não é assim que funciona. Aí isso só vai chegar num patamar ali, tu vai ter uma empresa, uma loja só de lá e tu vai morrer trabalhando ali. Morrer trabalhando. Isso. E percebi que, pô, se os caras grandes conseguem, o seu Oscar dono do líder, o seu Zé dono Formosa, todos eles conseguem, por que que eu não vou conseguir? Eu tenho que ampliar minha visão. Aí eu fui ver quem era o maior do negócio de embalagem. Tu tinha que aprender o que os ricos sabem, Isso, que é fazer o dinheiro trabalhar, não é ele. isso, é verdade. Aí eu fui para Manaus, tinha uma pessoa de referência lá, de embalagem, que o cara tem 15 lojas. Falei, pô, como é que ele veio em Belém, conversei com ele, peguei referência, falei, eu tenho alguma coisa que, como é que eu não consigo abrir uma loja a mais, uma filial? Aí eu fui estudar todos os pontos, o que pior pode acontecer se eu abrisse uma filial que não desse certo, né? O estoque, pode ter roubo no estoque? Pode. O financeiro, não, deixa amarrar o financeiro para cá, para zerar todo aquele aprendizado de curso do passado, deixar tudo no controle daqui nosso, da matriz. A gente foi amarrando tudo, pá. Então, bora testar aqui agora. A gente abriu em 2020
a primeira filial de loja no Guamá. No outro ano, abrimos na Cidade Nova. Pô, tá dando certo para controlar. Aí abriu outra, abrimos na Ceasa, depois abrimos na Pedreira. Aí esse ano a gente inaugurou no centro. Eu tinha até comentado contigo lá que tinha inaugurado mais uma loja. Eu acompanhei na Agora, internet. Muito isso. bacana. Muito bacana. Aí agora eu entendi que fica um alô para as pessoas que trabalham com comércio também, que a quantidade de metro quadrado de loja, quanto maior a quantidade de metro quadrado, maior o mix. Maior o mix, maior a margem. Então a gente tem que ter uma variedade de produto para a gente compor o nosso mix e melhorar um pouco mais. Isso. Aí depois a gente viu que cada filial se preenche com atacado. Estamos ampliando o atacado para colocar nas filiais também. Isso daí é um outro assunto que a gente pode levar mais lá para frente. Não, pode falar. Pode falar, É. tá bacana isso. Dessa aula aqui tá muito bacana. Aí depois, né, nesse nosso planejamento estratégico, eu aprendi principalmente como líder também, que a gente tem que formar líder, a gente como líder tem que realizar os sonhos dos líderes, porque a gente não cresce só realizando nossos sonhos. Lógico que tem meio que um duplo sentido. A gente realiza nossos sonhos realizando os sonhos desses sonhos, entendeu? Eu aprendi. Sensacional. Sensacional. Essa tua evolução, James, como é que tu, onde foi que tu foi buscar esses conhecimentos? Porque com certeza tu tiveste que buscar em alguém ou algum lugar. Como foi isso? Rapaz, logo que o papai faleceu, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, indiretamente, e o pouco que ele faz na internet, por isso que eu comentei contigo que o trabalho que faz na internet, que ajuda muitas pessoas, foi o Flávio Augusto. Eu, tipo assim, coloquei o Flávio Augusto como minha referência. Referência mesmo, assim, tudo eu escutava, tudo eu via, livro, os livros que ele publicou. Hoje, a gente consegue se conectar com pessoas sem sair de casa, que é através da internet. E aí o ambiente faz a diferença onde a gente vai ficar. Se tu quer te mudar para um outro nível, tu tem que mudar de ambiente. Mas não quer dizer que tu vai ficar, que tu fique soberbo, não. É que tu tá querendo aprender mais, evoluir mais, pô. Às vezes as pessoas pensam, Exatamente. não, esse cara não anda mais com a gente, Então, tu está não- dizendo que se você quer crescer, aquele ambiente que te trouxe até aqui, ele não vai te levar mais no próximo. não, não. É uma outra fase, é que nem videogame. A primeira fase é muito fácil. Depois tu vai para uma segunda fase, aí tu começa a perder, tu aprende. A terceira é igual videogame. Como o Flávio Augusto fala, a empresa é igual videogame, tu tem que evoluir. Se tu não evoluir, tu não vai Quase por fase. zerar o game. Né? Eu pensava assim, antes, Jupiara, na época, eu acho que uns 10 anos atrás, eu pensava que era só trabalho, 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 trabalho. Não, é trabalho e resultado, pô. Tem que ter resultado. Tudo que tem que fazer tem que ter o resultado. Eu aprendi que o Pareto, que é os 20% que vai te levar os teus 80% do resultado. Tem 20% que a gente faz que faz a diferença nos 80%. Exatamente. Isso que tu falou aí, eu acho muito bacana a galera entender, quem assistir essa live, que tem negócios, é que ela passa uma vida correndo atrás, fazendo tudo sozinha, ela é o camisa 10. Ela bate escanteio e cabeceia, ela não vai passar dali, cara. Verdade. Para ela mudar de fase, ela precisa fazer exatamente o que você falou. Ela precisa se desenvolver como líder para poder desenvolver novos líderes e esses líderes desenvolvem o negócio. E o teu trabalho é liderar essas pessoas. Aí quando tu consegue, quanto mais cresce, menos tu trabalha, porque tu vai colocando pessoas certas e o teu negócio, teu maior diferencial é como tu lidera essas pessoas. É quem tu és. É o teu ad. Quanto melhor o ad tu for, né, que é o que o teu pai ensinou, tiver credibilidade, tiver honestidade, tudo isso vai ajudar muito nessa expansão. É verdade. Verdade. E hoje, Jé, quais são os planos para o futuro? Hoje, né, a gente está com uma meta de ter 10 lojas espalhadas por Belém. Minha primeira meta, vou mostrar aqui um negócio para vocês aqui, ó. Aqui é o meu mural extraordinário aqui, ó. Quadro dos sonhos. Esse aqui é o meu... Quadro dos sonhos. Deixa isso aí, deixa eu fazer um videozinho aqui. Vocês têm isso no quadro de vocês aí? Olha aí. Eu estou conversando com um dos maiores empresários do Brasil e olha o que tem na casa dele. Quadro dos sonhos. E ele não é do nosso negócio.
Ele é de outra atividade, mas ele tem o quadro dos sonhos. Sim, James, e aí? Para vocês aqui, ó. A meta, tá vendo aqui, ó? Aham, A primeira missão é o que eu fiz o quadro de Belém aqui, o mapa de Belém. Era aham, 5 lojas. Aí aqui, ó, todos esses aqui foram realizados aqui, ó. Matriz, Guamá, não, Pedreira, CD, Loja, Centro, Ceasa, Cidade Nova. Falta essa aqui, esse aqui é um spoiler aqui, vou falar brevemente. Então, tudo isso daqui, Paulo Vieira fala isso também, que o cérebro não consegue diferenciar do real para o imaginário, né? Então, tudo aquilo que tu imagina, tu fecha os teus olhos, como o Tony Robbins fala, tu imagina aquilo acontecendo, tu tenta sentir o gosto, o cheiro, tu tenta pegar naquilo como se já tivesse acontecido. Aconteceu. No teu cérebro aconteceu. Só falta tu estar lá fisicamente agora. Então, isso daí faz uma diferença muito grande. Aqueles 5 minutos que eu tiro de manhã cedo, 10 minutos, eu tiro, tipo, meia hora de leitura, a oração de manhã cedo e a tua mentalização. Aquilo te prepara para o dia. Porque depois, no decorrer do dia, pelo menos para mim, o dia é corrido, fazendo várias coisas, eu não consigo mentalizar isso daí. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer isso de manhã cedo. E aí isso te prepara para o dia, porque tu coloca teu objetivo, então tuas próximas horas é todo o tempo focado lá, porque tua cabeça está pensando lá. E aí tu consegue chegar, porque quando tu foca, é uma questão de tempo. Não tem como, cara. Por que só 10 lojas, Jaime? Jamie, Não, por que não 20? não, é porque, além Passo disso, a passo, né? a gente compramos um terreno de 16 mil metros quadrados. A gente quer fazer um centro de distribuição de 10 mil metros quadrados. 3 CD de 3.500. A gente quer expandir o nosso atacado também, porque a gente tem que ter capilaridade para atender as filiais. Entendi. A nossa estrutura, estamos organizando para a gente enxugar custo e ter essas 10 lojas. Eu vou dar um exemplo, né? Quem tem um custo de placa solar tem um custo de 30, 40 mil. Se a gente zerar isso com placa solar, aumento margem. É como se fosse abrir outra loja. A gente está pensando em abrir outra loja sem abrir loja, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que esse é o jogo. É, Sim. é isso aí, Gilberto. Eu agradeço muito por aprender muito com vocês, contigo, com o Jairo. Foi minhas primeiras referências. Eu ficava chateado quando eu não levava ninguém lá para o Hilton Hotel. Quando não levei ninguém hoje, olha. O Mas, Hilton Hotel Nunes. James, mas Mas me diz uma coisa. Tu pensa em comprar outros negócios que já tem o sistema rodando para te agregar no teu portfólio? Ou tu vai ficar focado só nesse e buscar maneira desse seu único negócio ter outras capilaridades, ter outras formas de... olha, tipo assim, isso seria um passo mais lá na frente, porque muitas empresas, grandes redes, cresceram assim, comprando os pequenos negócios do mesmo ramo, fazendo tipo uma holding, entendeu? Um outro braço, no mesmo ramo, porque às vezes, quando tu compra uma empresa, tem sinergia. E tu, Jairo? Sim, sim, porque como a negociação que, quando o Jamie me puxou, né? Ele, ele fez o seguinte, a gente fez um acordo lá para me receber em percentual. Aí, como está atrelado a isso, a parte que é do meu setor lá, que é a parte de venda do atacado, que é a parte que é a minha área, minha praia, eu acabo aqui puxando para mim isso. Por exemplo, pô, então, essa parte não é que é a minha empresa, mas eu puxo a responsabilidade do resultado para mim. Pô, tem que fazer acontecer esse negócio. Como se Hoje nós fosse temos tua. aí, sim, hoje nós temos aí 30 vendedores. A gente quer dobrar essa meta aí de vendedor. A gente está, claro, assim, com passo a passo, bem estruturado, porque não adianta conseguir aumentar a demanda, que não está não tá conseguindo entregar, atender essa demanda, entendeu? A gente Claro. cresce e vai ajustando a demanda de acordo com a estrutura. Uma das coisas que eu admiro no James muito sobre isso é que antigamente eu tinha essa crença, como eu via, tipo assim, o papai quebrar, a mãe quebrar, tal, outras pessoas quebrar, para mim isso era normal. Não, o cara que um grande empresário ele sempre quebra antes de acontecer. E para mim isso era normal. Tipo assim, vou quebrar, fechar aqui de novo, bora partir para outro. E depois eu fui aprendendo que não era isso, que não é preciso o cara quebrar para ele crescer de novo, né? Depois eu aprendi que o cara tem que persistir até conseguir. Persistir da maneira correta, claro, né? Não ser um persistente burro, um insistente, mas um persistente da maneira inteligente, né? Na verdade, o que o James falou
que não é o negócio, é a tua mentalidade, ela precisa mudar. A tua mentalidade te levou até ali. Para tu Sim. crescer, tu tem que mudar. Aí o teu negócio cresce. Não é só negócio, não é só dinheiro, não é só isso, né? O cara tem que fortalecer o lado dele espiritual. Aí, tendo um lado espiritual bem fortalecido, o que ele vai acontecer? Ele vai conseguir ter uma família estruturada. Tipo assim, hoje, eu, a minha esposa, Viviane, hoje a gente parece que a gente está namorando ainda. A cada dia que passa, a gente vai se renovando, vai renovando os votos, vai renovando aí o casamento. Hoje, a minha esposa é realmente minha segunda metade. Então, sempre é aquilo, né? Deus, minha esposa, minha família e depois o trabalho. Aí, seguindo essa prioridade, o cara consegue atingir aí buscar a felicidade, atingir um sonho de maneira estruturada. Ele não vai acabar com a família dele para atingir o sonho dele. Ou seja, Deus, família e trabalho, o cara consegue ir bem longe. O cara consegue ir longe, consegue conquistar tudo. Concorda, James? Eu penso, eu concordo, mas eu penso de uma maneira assim, tipo assim, eu digo que fala assim, como diz a palavra de Deus, né, que há tempo de plantar e há tempo de colher, né? E tudo são questão de acordo. Não tem como a gente dividir, tipo assim, como as pessoas falam, tu tem que dividir, tem que ter um Tem um equilíbrio, equilíbrio. Não, tem que ter um não, claro que equilíbrio, não. tem que ter o equilíbrio da tua saúde, do teu do teu trabalho, da igreja, da tua família, tem que ter um equilíbrio. Eu acredito que não existe equilíbrio, cara. Eu É. acredito que não existe equilíbrio. Eu acredito que existem acordos, né? Tipo, com a minha família, logo no começo, eu trabalhava 12, 13 horas por dia, mas para a gente chegar nesse patamar. Mas hoje eu não preciso trabalhar 13 horas por dia, eu preciso trabalhar inteligente. Mas no começo eu não tinha tempo, não tinha tempo para fazer para academia, não tinha tempo para me. É acordos, foi acordos. E esses acordos me levou até aqui. Então, se a gente não alinhar antes com a família, não ter o alinhamento com a esposa, aonde a gente quer chegar, eu falo que eu sempre sigo o Flávio como ele fala. A primeira coisa, tu tem que vender o projeto para tua mulher. Se tu não vende para tua mulher, Depois, tu não consegue vender para ninguém, pô. Como é que verdade. tu vai vender para os outros se tu não vende para tua família o projeto, Verdade, Como é que né? vai verdade. ter o apoio? Como é que tu vai ter o apoio? Por isso que às vezes muita gente desiste de negócio porque é problema no trabalho e problema em casa. Porque É É isso mesmo, eu concordo. tu não Não vendeu o projeto, existe, não não existe vendeu o como projeto. crescer com equilíbrio. É. E daí sim, aí daí chegar o tempo, lógico que tu vai dar o tempo para tua família, né? Porque tu entrou em um acordo. Assim, que acima de tudo, né? A gente está aqui de passagem. A gente está aqui, daqui a 100 anos, ninguém vai estar aqui junto falando. A nossa vida é efêmera, né? A gente está aqui por um propósito de honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Não sei qual é a espiritualidade de vocês, eu acredito do Jair, do Jupiara também, né? A gente está aqui para honrar o nome de Deus. Então, a gente está aqui para servir pessoas. Não está escrito na Bíblia isso, mas é uma frase que eu considero bastante. Quem não vive para servir, não serve para viver, não é isso? É isso mesmo, Verdade. concordo. Concordo, cara. Eu acho que, primeiro, não acredito em equilíbrio. Realmente, você Sim. precisa fazer um acordo, dizer, olha, meu Tem que irmão, ter um nós temos foco, um né? objetivo, nós vamos chegar lá, quando nós chegarmos lá, vai ter tempo para isso, vai fazer aquilo, vai poder viajar, vai poder fazer. Porque sem dinheiro, meu irmão, o paraíso não é na terra, o paraíso é no céu. A gente tem que viver esse inferno aqui focado no paraíso. Isso aqui é uma loucura, irmão. Então, se a gente faz um acordo e cada um cumpre bem seu acordo, lá na frente a gente consegue usufruir. Hoje você está usufruindo com a sua esposa, com a sua família, eu usufruo também. O Jairo provavelmente também já está nessa fase de estar aproveitando todo mundo. Mas o início, cara, de construção é desequilíbrio. A segunda coisa que vocês falaram aqui que eu gostei muito, vai ser até pontos que eu vou destacar para chamar as pessoas para assistirem. É a questão de mudar a mentalidade para poder mudar de fase. Não adianta, senão tu vai ficar ali sendo camisa 10 do teu time e tu não vai crescer nunca. Terceiro, a união de vocês, cara, como família. Eu acho vocês isso muito bacana, tu e o Jairo. Cada um ocupou em um determinado momento uma liderança e sempre se respeitando, sempre se ouvindo. Eu via o Jairo falando, a tua postura, James, de ouvinte, e vice-versa. Eu admiro muito se vocês dois. Eu sei que deve ter de vez em quando os pega para capar, mas eu admiro, isso é uma outra coisa que eu aprendi muito com vocês, se respeito entre vocês dois como irmão, a família de vocês. E, cara, e a condição de mudança. Porque tu eres uma criança, pô. Tu eres uma criança.
E tu tava ali com teu pai, era uma criança, tu queria jogar bola, tu queria fazer tuas coisas, tu tiveste tua fase de adolescente, que às vezes a gente adolescente fica meio doido, a gente faz as nossas cagadas, mas mesmo assim tu voltou pro Plumo, foste lá, pegaste o negócio do teu pai, compraste, pagaste a dívida, hoje já tá com 6 lojas, tua meta é chegar em 10. E eu fico muito orgulhoso, cara. Fico acompanhando vocês, de verdade, que eu vi vocês, eu acompanho vocês, né? Eu sinto muito orgulho, fico feliz de saber que em algum momento nessa trajetória a gente teve alguma participação que foi na questão de promover os livros. É por isso que eu estou fazendo esse programa, Jamie. Minha intenção é deixar aqui, nem que se uma pessoa assista, Jamie, uma, e essa pessoa mude a vida dela, ela muda a vida de milhares de pessoas em volta dela. Hoje, com a tua mudança, James, e do Jairo, vocês têm centenas de pessoas que vivem por isso, que É. dependem do que vocês construíram. Porque, para quantas pessoas naqueles eventos eu não falei sobre isso? Meu irmão, vai ler, cara, vai crescer, vai ter o sonho. Até hoje, né? Eu sou o cara chato do marketing de rede no Brasil, eu sou o chato. Porque eu não falo em pontos, eu não falo em venda, eu não falo em nada, eu falo em crescimento pessoal, crescimento de liderança. Porque quando tu desenvolve líder, cara, líderes fazem negócios. Eu sempre entendi isso. Meu foco é no macro, porque o resto vem como consequência. Agora, para finalizar, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês tinham um cliente da Pizza Louco do armazém? Ele era um bom cliente? Fala para mim aí desse Pô, baixinho safado. pô, foi muito interessante aí quando eu te atendia de perto. Comprava comigo, né? Comprava de pouquinho em pouquinho. Eu fazia questão, pô, eu vou levar lá essa mercadoria pro Jupiara. Aí batia o papo lá só para escutar, moleque, o aprendizado de Jupiara. E achei incrível, cara, esse teu crescimento lá na. Eu me lembro certinho, na época do Noni, de falar o seguinte: duas pessoas vão abrir uma pizzaria. Uma abriu com sonho e outra abriu só no Oba-Oba. E veio lá as dificuldades, cada que abre no Oba-Oba. Amor, é o seguinte, eu sabia que não ia dar isso aqui, bora montar outro negócio. E o cara construiu com sonho, veio a tempestade, e o cara foi para cima. E o Jupiara resolveu abrir a pizzaria lá. E eu acompanhei desde pouquinho em pouquinho. Eu comprava R$ 100 de embalagem. A falei, não, deixa que eu levo lá, deixa que eu levo lá. Aí eu levava lá E e como foi, levava. Jairo? O que é que tu viu? Hã? O que é que tu viu naquela pizzaria? Como é que tu chegou lá? Era muito bagunçado aquilo ali, né? Aquele prédio era bagunçado, né? Eu achei incrível lá, né? Porque o Jupiara vai uma pizzaria, moleque. Caramba, bora ver onde vai chegar o Jupiara, moleque. Aí depois comprava 100, depois 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Cara, depois começou a comprar direto. Quando eu vi 60 motoqueiros lá na frente, caramba, moleque, era o Jupiara, velho. Foi um crescimento assim exponencial, moleque, incrível. E a pizza de qualidade, né, cara? Era. Eu acompanhava lá também, eu ia entregar com o Jairo. Subia uma escada, assim, acho que é lá na Quintino, né? Na Quintino. No começo. Tinha, na Quintino lá tinha uma porrada de motoqueiro lá. Eu me lembro, tinha um quadro lá que tu finalizava assim, tantas pizzas, né? No dia. Não tinha um quadro assim? Tinha meta, tinha. É uma meta aqui, olha, isso aqui, tantas pizzas aqui. Eu Bacana. lembro que quando nós pegávamos uma pizzaria, fazia, tipo, num domingo, 20 pizzas. Aí, quando nós fizemos nossas primeiras 100 pizzas num domingo, cara, eu dei pizza para todo mundo, refrigerante, dei dinheiro, fiz uma cagada lá dentro. Eu falei, agora a gente vai para 1.000 pizzas no domingo. Nós fomos para a meta nossa, nós fazemos 2.500 pizzas no domingo. Caraca, 2.500 pizzas? Quantos entregadores tinha, Jupé? Umas Fazia. 60. Uns 60 entregadores eu cheguei a ter, mas eram 2.500 pizzas, mas não eram 2.500 comandas. De comanda era 1.000, era 800, era 900, porque tem pizza que vai com duas, tem comanda que vai com duas pizzas, tem comanda que vai com três, tem com uma, mas a gente fazia 2.500 bolas de pizza, Mas então, na época, cada entregador fazia levava em torno de 40 pizzas, 40, 50 pizzas por dia, não é isso? dividido por hora, né? Aí tu divide Eu isso desde coloquei as 2.500 dividido por 60 motoqueiros, dá 41 pizzas, sendo levando em consideração que você falou que às vezes, um pedido era duas pizzas, duas aí, pizzas, três pizzas. é, Não, tu tem que fazer a seguinte conta, tu tem que fazer conta de comanda. Tem que fazer quantas conta de comandas? comanda. 1.000 comandas. 1.000 comandas. Dividido. Dá em torno de 16 entregas por, Dá por, 600. por entregador, né? Por 16 entregador. Ganhava muito dinheiro, cara. o entregador, eu já começo a fazer conta aqui, né? Não, Desculpa. pode fazer. Bora fazer essa conta. Bora fazer essas O contas. Pode fazer. entregador, ele pagava ele era fixo ou ele tinha uma variável por entrega? No domingo, parte desses era fixo. Eu tinha uns 25 fixos, salário.
Ainda dava entrega. Eu pagava uns R$ 7 por entrega, parece. Entendi. E Sete, tinha os freelancers. entendi. Tinha os freelancers também, porque para compor que não dava, principalmente para o final de semana, né? É, porque durante a semana 25 era o suficiente para ter o tiro de folga. Dia de semana a gente fazia menos, a gente fazia 200, 300, 400 comandas, que dava aí umas 800, 700 pizzas, 800 pizzas. Final de venda era só telefone na época? Só telefone. Só telefone. Era muito, gente. Tu chegou a ter quantos teleatendentes? Pera. Tu chegou a ter quantos Cara, no atendentes domingo no era call center muito. lá do... Da pizzaria? Chegou a ter quantos atendentes? É. Acho que umas 15 no domingo, talvez 10, 15. Jupera, sempre tu teve bastante atendente, né? Desde a época da mensagem. Da mensagem eram Muito. quantos? Na época, por exemplo, num dia festivo como o Dia das Mães, a gente tinha 40 pontos de atendimento no Dia das Mães. Nunca achou negócio aumentar em lojas físicas? Ah, na época tu chegou a montar três, não foi? O quê? As lojas físicas no shopping, mais em shopping, né? Sim. Mas no shopping era mais marca, Jamie. Não dava Ah, dinheiro, não. não. E Não, dava bem agora de entrega, né? o delivery dava. A margem do delivery era 30%, Entendi. 25%. Como a gente estava conversando no começo da conversa, eu já vi casos assim, tem cliente nosso que ele comprou uma máquina assim e colocar só as bolas de pizza e já vai tipo por um processo padrão e organizado assim, sabe? É meio que enchendo e derramando assim. E a produtividade vai lá para cima e o custo vai lá para baixo assim. É. Não sei se cairia a qualidade, como porque o sabor da pizza louca era incomparável, né? Pois é. Falaste uma coisa legal aí. Pizza Louca, o diferencial dela era o sabor, o atendimento e a pontualidade. Era difícil, cara, eu vacilar na pontualidade. Só quando acontecia chuva, acidente. Hoje tu abria uma pizzaria, Jupera. Hoje em dia, eu não sei como é que tá o mercado em Belém, cara. Eu não saio do marketing de rede mais, não. O marketing de rede é o sonho. É o sonho de qualquer empresário. Quanto mais eu estou crescendo, menos eu trabalho. Eu estou Sim. buscando o que fazer, porque eu não tenho o que fazer, meu negócio está crescendo. Mês passado, esse mês foi o recorde de crescimento. E eu nem abro mais live, eu não faço mais nem live. Deixa eu voltar lá na pizza, sobre o sabor da pizza. Era um diferencial. Se eu boto uma máquina dessa, talvez eu poderia vender mais, mas será se eu não ia perder cliente? Porque minhas pizzas, cara, elas eram arrumadas artesanalmente. A criatividade era do Hamilton. Quem você tinha como referência na época de pizzaria? Hamilton, para mim é o melhor cara de Belém aí. Assim, eu estava vendo, tem essas empresas que é mais preço, não tem qualidade, tipo a Domino's. A Domino's tem no mundo todo, né? Só que É, não tem qualidade, é preço, não tem, preço. É o que vende aqui, é preço. né? Bem, gente, obrigado, James, obrigado, Jairo. Cara, eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui, obrigado. E que a gente continue amigos para sempre. Bom, obrigado pelas lições e obrigado pelos exemplos de vocês. Quer deixar algum recado, James? Quer Cara, deixar algum recado, Jairo? Só. Agradecer profundamente, eu me sinto muito honrado, né, de eu participar do teu podcast, do Piara, dessa entrevista. É a primeira vez, é a segunda vez que eu fui chamado para um podcast e assim poder compartilhar da minha história, né, da nossa história e servir de aprendizagem para outras pessoas que estão iniciando negócio, que sirva de exemplo para essas pessoas que a leitura foi o ponto-chave disso daí que fez grandes diferenças, né? Como eu estava falando no começo da entrevista, eu não cheguei a ganhar muito dinheiro no marketing multinível, mas os ensinamentos que eu tive, eu acho que foi melhor do que com certeza, 1000 vezes melhor do que uma universidade, melhor do que uma escola, porque foi a mudança da minha mentalidade. Então, quero deixar meu agradecimento aí, Jupiara, obrigado. Deus abençoe você e sua família aí. Amém, obrigado. eu só tenho a agradecer também, Jupera, pela uma honra, né, tu ter convidado a gente aí, participando do teu podcast. Sempre te admirei muito, desde quando eu te conheci. Sempre foi uma honra de estar fazendo negócio contigo. Quando eu entregava lá a mercadoria lá na Pizza Louca, era uma honra só de bater um papo que a gente batia era um insight que eu pegava para aplicar no meu negócio. Pô, o cara faz isso com o negócio, eu vou aplicar no meu negócio também. E
E um dos aprendizados que aprendi muito contigo foi de buscar aí a leitura, de ir para cima, ser persistente e atender o chamado aí, né? Quero agradecer muito a você e a todos aí. Valeu, gente. Obrigado também. Fiquei muito feliz, tá?